Continuando aí a falar das punições previstas no regulamento, estabelecida aí essa questão da Lei 13.967 em relação está extinguindo a prisão e a detenção, hein? Não esquece da minha prova, hein? Não está extinguindo só a prisão, não. Está extinguindo a prisão e a detenção. Lei 13.967, 13.967 de 2019. Tá legal? E está dando um prazo de 12 meses para que se elabore um código de ética e disciplina com a não presença dessas punições que implicam em qualquer tipo de cerceamento de liberdade, né? Eles falam lá, restrição, detenção ou impedimento, prisão, tá? Vejam que foi feito todo esse estardalhaço em relação à prisão e à detenção, né? Principalmente em relação à prisão, por alguns motivos. Eu vou até puxar esse fio da meada aqui, para dizer o seguinte, que nunca o regulamento considerou a prisão como a punição mais grave. Qual é a punição mais grave? É o licenciamento ou exclusão à bem da disciplina. É o pé na bunda. O que é mais grave? Ficar 30 dias com a liberdade cerceada ou perder o emprego, entre aspas? O nosso ordenamento jurídico sempre considerou que o mais grave era perder o emprego. Por isso, o licenciamento e a exclusão à bem da disciplina, eles têm uma previsão dentro da gradação prevista aqui no artigo disciplinar como a transgressão mais grave e possuem processos administrativos disciplinares próprios, que são o Conselho de Disciplina para praças e o Conselho de Educação para oficiais, né? Então vamos ver as disposições regulamentares hoje vigentes em relação a esse licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Não sei o que vem por aí no Código de Ética e Disciplina, não estou participando dessas discussões. Mas creio que, como toda e qualquer legislação, inclusive de civil, tem que prever a exclusão, né? Existe aí umas maluquices, né? De querer que só se fale em exclusão se também for crime, blá 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 blá, que seja condenado pelo crime antes e não sei o que, não sei o que lá. Seja como for que vai aparecer, vai ter que prever essa figura, né? Porque existem transgressões cometidas, que em regra também são crimes militares, que incompatibilizam o indivíduo com o exercício da função militar, né? Você pode também ter aquele camarada que não praticou uma transgressão grave o suficiente para ele ser excluído por aquela única transgressão. Mas é o que eu chamo de conjunto da obra, né? O conjunto da obra dele, ou seja, as inúmeras transgressões que ele cometeu ao longo da carreira, demonstrando que ele sempre foi um camarada inadaptado à disciplina militar, que ele sempre foi um transgressor quanto mais da disciplina, podem levar um conselho de disciplina ou justificação a entender que esse prazo ou esse oficial não deve permanecer nas fileiras. Então o cara pode ser excluído, o militar pode ser excluído por um conjunto da obra, né? Não por uma única transgressão grave. E também pode ser excluído por uma única transgressão grave. Quando essa exclusão for por uma única transgressão, muito provavelmente essa transgressão também será um crime militar, tá legal? Mas isso é outra conversa. Vamos ver aqui os artigos então que tratam o artigo que trata do licenciamento e da exclusão. Artigo 31 do RDC-BMERG vigente, decreto 3767/80. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento ex officio do bombeiro militar das fileiras da corporação, conforme previsto no Estatuto dos Bombeiros Militares. O que é ex officio juridicamente falando? É independente de requerimento. Não sou ejetado sem qualquer pedido da minha parte, né? Licenciamento e exclusão, de novo, 31 caput. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento ex officio do bombeiro militar das fileiras da corporação,
conforme previsto no Estatuto dos Bombeiros Militares. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas no item 1, 2, 3 e 4 deste regulamento, quando. Então, olha só, primeiro ponto. Licenciamento a bem da disciplina é para a praça sem estabilidade, praça com menos de 10 anos de serviço, ok? Que não fez engajamento, reengajamento e nem servir independente de reengajamento. São as três situações que o praça passa até adquirir a estabilidade. Engajamento, reengajamento, servir independente de reengajamento. Tá certo? Então esse praça que ainda não passou por todas essas fases para a aquisição da estabilidade, ele é um praça considerado não estável e ele pode ser excluído a bem da disciplina, licenciado a bem da disciplina. Como se dá? Qual o processo administrativo disciplinar adequado a isso aí? A hoje chamada Comissão de Revisão Disciplinar. Então, em seguida, vou ver com vocês a previsão normativa da Comissão de Revisão Disciplinar. Ela se destina a asseverar da possibilidade de permanência ou não nas fileiras da corporação de uma praça sem estabilidade, um praça sem estabilidade, isso cai em prova, tá? Praça sem estabilidade, qual é o processo para excluir? Comissão de Revisão Disciplinar. Então ele vai ser submetido à Comissão de Revisão Disciplinar quando a transgressão afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor de bombeiro militar e o decoro da classe. Vou ver com vocês esses conceitos aí, tá? E com repreensão imediata, assim se torna necessária a disciplina. E como repreensão imediata, assim se torna necessária a disciplina. Quando essa praça ingressa no comportamento mal e se verifica a impossibilidade da sua melhoria de comportamento. Quando houver condenação por crime militar, excluídos os culposos. Quando houver prática de crime comum, excluídos os culposos. Então, qualquer cometimento de crime doloso, qualquer condenação por crime doloso, seja comum ou militar, enseja submissão do indivíduo a conselho de disciplina. Vimos lá aquela imposição também da Constituição Federal que crime militar superior a 2 anos, ele tem que ser submetido a conselho de disciplina. Ingressou a Comissão de Revisão Disciplinar, ingressou no mal, tem que ser submetido à Comissão de Revisão Disciplinar. Tá certo? Então, esse é o licenciamento a bem da disciplina, artigo 31 do RDC-MERG. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex officio ao aspirante oficial BM e à praça BM com estabilidade assegurada, de acordo com o previsto no Estatuto dos Bombeiros Militares. Então, exclusão a bem da disciplina, praça com estabilidade assegurada, aspirante oficial, tá certo? Praça com estabilidade assegurada, aspirante oficial. O licenciamento a bem da disciplina poderá ser aplicado às praças sem estabilidade assegurada, em virtude de condenação por crime militar ou prática crime comum de natureza culposa a critério das autoridades tal. Então ele diz que praça sem estabilidade assegurada pode ser excluído também por crime culposo a critério das autoridades lá previstas no artigo 10. Então, a praça com estabilidade só pode ser excluída mediante a condenação ou um cometimento de um crime doloso. A praça sem estabilidade assegurada pode ser excluída por um crime culposo, tá? Então tem essas nuances aí, tá legal? Então, dito isso, terminamos aí o rol de punições disciplinares previstas no regulamento disciplinar. Bastante matéria para vocês analisarem, para a gente avaliar em verificação, tá bom?